noite, pessoal. Eu sou o professor Gibson, professor responsável pela disciplina de gestão de preços e também custos. E na aula de hoje a gente vai ter uma possibilidade de discutir um pouquinho e até mesmo entender qual é a relação que tem entre preços e custos na nossa prática organizacional e por que é importante, no caso, a gente estudá-la, né? Então, eu preparei alguns slides, e esses slides vêm com perguntas e respostas que eu acredito que vão ajudar os senhores e senhoras a melhor entender essa dinâmica da precificação na prática e, consequentemente, a digerir os conhecimentos, né, e os aprendizados propostos pela nossa disciplina, em especial pelo nosso e-book. Vamos lá comigo? Deixa eu compartilhar aqui os slides. Bom, gente, como eu tinha falado, eu sou o professor Gibson Pinheiro Neto, sou professor dessa disciplina e de outras também, né? No caso da modalidade EAD e dessa instituição que a gente está participando. E nessa aula de hoje, eu trouxe uma introdução mesmo para a disciplina de gestão de preços e custos, num caráter mais pragmático mesmo, para que a gente consiga entender a importância dessa precificação na prática organizacional e o que ela repercute. Então, a aula de hoje ela está organizada em 3 pilares. Primeiramente, uma apresentação, né, pessoal, a minha apresentação, quanto à formação e experiência, porque eu sou o professor responsável por essa disciplina, mas também eu tenho que falar um pouquinho porque a gente vai ter que estudar gestão de preços e custos, e assim a gente faz essa introdução à disciplina. Eu sou formado em administração pela Universidade Federal de Alagoas, faz tempo que eu me formei, né? E eu acabei, durante a minha graduação, conseguindo desenvolver essa minha graduação a partir dos pilares acadêmicos, ensino, pesquisa e extensão. E com isso daí, esse desenvolvimento da minha graduação nesse pilar acadêmico de ensino, no pilar acadêmico de extensão e até mesmo o pilar acadêmico de pesquisa, me fizeram ter uma formação diferenciada e despertar em mim o desejo de ir para um mestrado, né? Seguir essa carreira acadêmica. Então, eu não sou daqui, de Fortaleza, Ceará, mas vim aqui estudar, me formei, sou da primeira turma do mestrado acadêmico em Administração e Controladoria da Universidade Federal daqui do Ceará, e aqui constitui empresa, trabalho com consultoria, com ensino, né? E projetos. Então, essa é a minha praia e minha fonte também de renda, né? E particularmente eu gosto muito, me realizo dando essas minhas aulas. O que justifica ter aceitado ser professor dessa disciplina, porque a precificação e até mesmo a gestão desses cursos fazem parte da minha formação e também da minha prática. Como consultor mesmo, eu vejo que muitas organizações, muitas organizações, elas têm essa dificuldade de precificar e gerir custos, né? Ao ponto de não sabem o que é que está tão desafiador no seu contexto organizacional, ao ponto de me pedir ajuda. Então, são muitas vezes organizações que conseguem trabalhar, produzir muito, vender muito, mas elas não conseguem sair de um estado de miséria, de escassez. Não tem uma questão de lucratividade frente a isso. Apesar de produzir muito, vender muito, né? E ter muitos clientes, não consegue ter um outro estado de lucratividade, rentabilidade que seja favorável, igual ou próximo ao que elas esperavam. E muitas vezes, numa situação como essa, acredita em mim, um dos desafios está na precificação. Então, essas organizações que são minhas clientes, muitas vezes elas chegam reclamando de um montão de coisas, mas o diagnóstico organizacional que a gente faz, né, eu e minha equipe, acaba nos levando a essa sinalização de que a precificação e até mesmo a gestão de custos nessas organizações devem ser atentadas, trabalhadas, melhoradas, porque se elas não forem, essa organização ela nunca conseguirá, né,
ou melhor, essas organizações no plural, elas nunca conseguirão sair desse estado de insatisfação, principalmente por não alcançarem a lucratividade por elas esperadas. Então, a gente estuda essa disciplina, né, porque vem no caráter teórico, mas também no caráter prático, porque como futuros gestores, e isso eu estou me dirigindo aos senhores, né, nós temos a obrigação de enfrentar esses desafios, esses problemas, o que aqui no Ceará a gente chama de bucho, né, e, consequentemente, não só enfrentar esses buchos, mas ajudar as nossas organizações a superar esses buchos, alcançando resultados por elas esperados, como sobrevivência, competitividade, market share, né, que é a fatia de mercado, conquistar mais clientes, né, manter os clientes que já existem, produzir, ter uma alta produtividade, mas também conseguir investir e reinvestir no seu processo organizacional, nos seus funcionários, na sua organização, no seu produto, para assim evoluir, continuar e alcançar sucesso. Então, a aula de hoje ela vem nesse contexto, né, teórico-prático, versando sobre precificação, mas também sobre gestão de custos. E uma coisa tem a ver com a outra, professor Gibson? Sim, e estão diretamente relacionadas. A gente não vive numa relação organizacional frente à precificação e custos, que é uma relação distante, de polos antagônicos. A precificação ela precisa ter esse olhar cuidadoso frente à gestão de custos, para que assim ela possa, né, precificar de uma maneira adequada, e precificar de uma maneira adequada significa contribuir, sim, com o enfrentamento e superação desses buchos, né, desses problemas, e, consequentemente, o alcance de resultados esperados pelas organizações frente à precificação. Fora que a precificação é um dos P's, né, dos mais importantes diante do mix de marketing, né, do composto de marketing que a gente vai trabalhar. Então, não pode ser visto como um P menor. E esse P ele precisa que a gente assuma também um posicionamento comprometido com a gestão de custos, porque o custo, né, e as despesas, as perdas que possivelmente possam ter e também investimentos vão ser a base para que a gente consiga precificar os nossos produtos e, consequentemente, ajudar as nossas organizações a alcançarem o sucesso. Vamos em frente. Então, como é uma aula introdutória, né, à gestão de preços e custos, eu queria começar com uma pergunta. O que é preço? O que você entende por preço? Como nós, como gestores, ainda que em formação, devemos entender essa precificação? Vamos pensar um pouquinho? Bom, a gente pode responder o que é preço a essa pergunta sobre diferentes perspectivas. A gente pode responder numa perspectiva, por exemplo, do cliente. E como cliente, eu vejo, e eu acredito que os senhores e senhoras também vão concordar comigo, o preço é aquele valor que a gente vai ter que pagar à organização para ter acesso, né, a produtos e serviços. É o valor que a gente paga monetariamente, né, para ter acesso e usufruir, consequentemente, dos produtos e serviços oferecidos por essa organização que a gente está tentando, né, conquistar esse produto ou esse serviço e, consequentemente, atendendo às nossas necessidades e também desejos. Mas numa perspectiva organizacional, e também é uma perspectiva de gestão, a gente pode definir preço como um valor monetário intencionalmente estabelecido por nós, organização e gestor. Para quê? Para que a gente conquiste mercados, facilite, né, e ocorra a nossa venda e, consequentemente, que a gente seja recompensado pelo processo de assumir riscos, produzir, negociar, né, com diferentes fornecedores e também intermediários, varejistas, atacadistas, e, consequentemente, nesse
ato de recompensar que a organização ela conquiste não só condições objetivas para pagar os seus gastos, mas também que ela consiga ter uma margem e que essa margem seja uma margem de contribuição e lucratividade para a nossa organização. Massa é uma segunda definição conforme uma segunda perspectiva. Primeira perspectiva, muito cliente. Segunda perspectiva, perspectiva organizacional, que vai olhar para o preço como, de fato, um recurso que a nossa organização tem, que é fruto da tomada de decisão. Então, o preço ele não é acidental, ele é intencional. E quando a gente está nessa segunda perspectiva, vem algumas polêmicas, gente. Por exemplo, o preço baixo quer dizer que não tem qualidade. Opa. Ter qualidade ou não também é uma outra intenção, né? Organizacional da gente. Existem muitos produtos que com certeza os senhores, as senhoras conhecem, têm, utilizam, que têm um preço relativamente baixo, mas a qualidade é extrema. Um bom exemplo disso daí é a caneta Bic. Faz muito tempo que essa caneta existe. Escreve. Tem qualidade? Tem qualidade. Funciona. Atende a minha necessidade de escrever? Sim. Mas o preço de uma caneta Bic não é o preço mais alto das canetas que a gente encontra num armarinho. Então, eu não posso diretamente, como gestor, organização, estabelecer essa polêmica, porque se o preço é um fator intencional, a intenção foi minha de estabelecer esse preço. E eu posso estabelecer, sim, um preço baixo para um produto de qualidade alta. E quando eu estabeleço esse preço baixo para um produto de qualidade alta ou relativamente alta, eu consigo ter competitividade frente aos meus concorrentes e os desafios do mercado. E os nossos clientes, eles adoram quando eles encontram os nossos produtos, né, sejam bens, sejam serviços, sejam muito camarada e qualidade realmente extrema. É um fator de competição. E se a gente está falando desse fator de competição, a partir dessa intencionalidade, pessoal, acreditem em mim. Vem uma terceira perspectiva que pode olhar para o preço e definir o preço. E essa terceira perspectiva é uma perspectiva de mercado mesmo. E no caso da perspectiva de mercado, a gente olha para os nossos concorrentes, a gente vai olhar para condições também, né, do fator de oferta e demanda, porque esse preço vai ser cobrado ao mercado. E esse preço ele pode representar status, ele pode representar valorização, ele pode representar diferenciação, ele pode representar aquele fator que é decisivo na hora de comprar do nosso cliente ou do nosso cliente potencial. E quando a gente está falando dessa terceira perspectiva que pode nos ajudar a definir realmente o preço, né, que vem numa lógica de mercado, né, essa lógica de demanda e oferta, essa lógica econômica, a gente vai olhar para esse preço com muito carinho. A gente deve olhar para esse preço com muito carinho, porque ele pode significar muita coisa diante dessa dinâmica mercadológica. Então, o preço ele é intencional, a gente vai cobrar por ele, ele não deve ser definido, estabelecido de qualquer maneira. Existe uma lógica, né, para se assumir esse preço, e esse preço ele vai ter um poder de repercutir no mercado, inclusive conquistando clientes, né, mantendo clientes, sendo um fator decisivo de compra e também um fator para diferenciação entre os concorrentes e permanência de mercado. Mas como se trata de um dos P's de marketing, né, eu trouxe uma definição que é de Kotler e Keller. O Kotler ele é o pai, né, do marketing. Vocês que estão estudando disciplinas como essas, eu acho que vocês estão, assim como eu, carecas de ouvir, de ler, de conhecer o Kotler. E ele é um cara muito, muito especial e muito respeitado na área. E tem muitas vezes, eu não sei se vocês concordam comigo, mas
quando a gente vai estudar o Kotler, né, e quando ele está combinado com Kotler e Kelly, nas obras, por exemplo, Administração de Marketing, Princípio de Marketing, a gente vê que são autores que falam pouco, né? Em um parágrafo tem pouquinhas linhas, mas quando a gente lê essas linhas, eles falam muito. E às vezes falam de uma maneira muito direta. Por exemplo, quando a gente pergunta o que é preço, Kotler e Kelly, eles respondem para a gente que é a soma de valores que os clientes trocam pelo benefício de possuírem ou usarem um produto ou serviço. Falou pouco, mas está dizendo muito. E vem no somatório de perspectivas diferentes aqui. A gente está dentro de um caráter de marketing. E marketing, gente, não é publicidade e propaganda. Porque se fosse publicidade e propaganda, não se chamaria marketing, se chamaria publicidade e propaganda. Então, marketing vem a ser uma função organizacional que vai se responsabilizar por uma gestão que faça a troca entre o que a organização tem a oferecer ao mercado com o que o mercado e os seus entes estão demandando dessa organização. E o ente principal dessa relação de troca, de fato, é o cliente. Por isso que, futuros gestores de marketing, atenção, vocês vão muitas vezes assumir o papel dos clientes e fazerem, às vezes, desse cliente dentro da organização e vão ser tidos como chatos. Porque, no final das contas, não existe nenhum outro ente tão importante, tão rentável para a organização, tão decisivo para o seu sucesso que não seja o cliente. Então, eu vou ter que estabelecer o meu preço pensando no meu cliente mesmo. E esse preço, conforme Kotler e Kelly, vai ser esse valor, né? Essa quantidade monetária que eu vou ter que cobrar ao meu cliente para que ele me pague. E ele me pagando, ele vai ter o direito de usufruir, né, de produtos e serviços que a minha organização tem a oferecê-lo. E, consequentemente, assim, esses clientes têm o poder de atenderem às suas necessidades e até mesmo desejos. Então, também vem numa perspectiva da troca. E essa troca entre a minha organização e o mercado é o desafio principal do fazer marketing, do trabalhar marketing. Então, o preço, de fato, é um dos compostos, né, mais importantes dentro da linha dos 4 P's, que não são necessariamente só 4 P's. São mais do que 4, mas o produto, o preço, a praça, que é o local onde a gente vai comercializar, e também o ato de promover, são P's primários do marketing. E quando a gente começa a trabalhar eles na prática, de fato, isso vem a favorecer a troca, né, entre a nossa organização, o que ela pensou e trabalhou e tem a oferecer ao mercado, e, consequentemente, o que essa organização ela vai receber no mercado. Mas vamos em frente. Então, diante dessa pergunta, o que é preço, a gente também vem nessa perspectiva do marketing, que tem que ser um fator que favoreça essa troca entre o que a organização tem e trabalha com o que o mercado está demandando dessa organização para o atendimento de seus desejos e também necessidades. Então, o preço faz parte desse composto de marketing, ou mix de marketing. O preço é acompanhado por outros P's, né, como produto, promoção, praça. E quando a gente vai estabelecer esse preço, o preço ele vem a ser um fator que ajuda as nossas organizações a alcançarem, conquistarem e manterem os seus mercados-alvos, porque o preço, muitas vezes, é o fator decisivo de escolha, de compra dos nossos clientes frente aos nossos produtos e serviços. Pergunta: quem aqui nunca ficou indeciso entre comprar um determinado produto A ou produto B, e na hora que foi analisar bem esses produtos, eram produtos semelhantes, mas o preço era diferente. E, consequentemente, tomou, né, essa decisão de comprar, escolher o produto A ou o B, um em detrimento ao outro, por causa do preço. Eu já fiz isso muitas vezes. E, às vezes, quando a
a gente está nessa perspectiva de cliente, gente, vem um bordão que é clássico, né? Como, é caro. Isso é caro, isso é mais caro, eu quero um mais barato. E muitas vezes não é que seja caro, é porque a gente está sem dinheiro mesmo. A gente não tem aquele preço, né? Ficou salgado para o nosso bolso. Então, nessa perspectiva, quando a gente está considerando o marketing, a gente vai lembrar do cliente e a gente vai fazer, às vezes, do cliente como eu tinha falado anteriormente. Então, a gente se preocupa no momento de precificação a pensar como cliente frente a esse fator decisivo. Será que, diante de um preço X, esse preço X consegue atender, conquistar esse cliente? Ou, pelo contrário, esse preço X ele vai afastar esse cliente? Será que, assumindo esse preço, de fato, a minha organização ela também ganha? A gente começa a ter que pensar mesmo, refletir. Por isso que o preço ele tem que ser intencional. E aí a gente começa a considerar preço de listas, possibilidade de descontos, concessões, prazo de pagamento, condições de financiamento, para que esse preço ele favoreça tanto essa troca, o atendimento dos nossos clientes, mas que o preço ele também atenda a nossa organização frente o que ela precisa para pagar os custos, despesas, as contas, né? E assim continuar sobrevivendo. Nesse sentido, gente, vem uma outra pergunta. Por que o preço é tão importante? Eu respondo a vocês. Nada, ninguém, nenhum recurso, nenhum processo, nenhuma ferramenta, ela vai ser importante dentro do contexto organizacional se não gerar contribuições. Então, ao responder essa pergunta, por que o preço é tão importante para essas organizações, a gente tem que entrar numa lógica funcional mesmo. O que o preço, né, uma vez estabelecido intencionalmente por gestores dentro do contexto organizacional, venha contribuir com o sucesso dessa organização? Então, a importância da precificação, né, ela vem a ser sustentada junto, né, das contribuições que ela pode ter uma vez seriamente feita por essas organizações. Então, vamos para alguns exemplos. O preço ele pode ser o fator decisivo de compra de muitos clientes? Pode. Então, o preço é importante porque ele pode contribuir para o alcance, atendimento e até mesmo satisfação dos nossos clientes. Massa. Aí uma boa importância. Mas o preço ele também ele pode nos diferenciar dos nossos concorrentes, sim ou não? Pode, sim. Então, o preço também ele é importante para a nossa organização porque ele pode ser um fator de diferenciação e competitividade frente aos nossos concorrentes. Mas o preço ele também vem num caráter de importância pelos significados que são, né, estabelecidos nessa relação com o mercado. O preço ele pode agregar valor a uma marca, prestígio, status a uma determinada marca. E o preço também é tão importante porque sem um preço bem definido, a gente não tem rentabilidade. Não tem um retorno dessa comercialização que seja forte o suficiente para repercutir na perpetuação da nossa organização. E sem um preço bem definido, a gente não alcança lucro. Quando a gente está diante desse contexto organizacional e até mesmo empreendedor, a gente pode perguntar, né? Nossa, e por que está trabalhando tanto, produzindo tanto? E uma resposta comum, seja de gestores e empreendedores, é de fato alcançar essa lucratividade, principalmente quando dentro do contexto empresarial, né? Finalidade lucrativa. E alcançar o lucro, gente, não é pecado não, a gente trabalha para isso. Mas não tem lucro se antes a gente não tiver realmente esse preço bem estabelecido, conversando, né, dialogando com a nossa proposta de valor, o nosso produto e também o mercado frente a
tantos custos, né, desafios que são impostos. Então, vem nessa perspectiva. Mas, professor, e o preço caro? Quer dizer necessariamente que tem qualidade alta? Também não. E essa estratégia de precificação, ela é uma das mais nocivas que tem para uma organização, porque tem organizações que erram na mão, ou não sabem, né, precificar bem os seus produtos, e acabam precificando o produto com preço em uma margem, né, de contribuição elevadíssima. Ah, mas se tem preço alto, tem qualidade alta. Cuidado! Muitas vezes, eu mesmo como cliente já comprei produtos com preço alto e vi que o seu desempenho, sua performance, sua qualidade não era tão alta assim não, que justificasse esse preço. E com isso, gente, em vez de satisfação, eu tive frustração e não voltei a comprar mais. Se esse preço, de fato, ele for elevado, tem que se justificar, porque a gente vai ajudar as nossas organizações a exercerem uma precificação que seja uma precificação justa, que valha a pena, que o meu cliente ele esteja disposto a pagar por isso daí. E uma vez pagando, a gente consegue realizar a venda, a gente consegue cobrir as nossas despesas, os nossos custos, reinvestir, né, na nossa organização, no nosso pessoal, no nosso produto e continuar. Então, para responder objetivamente essa pergunta da importância do preço, a gente lembra que as nossas empresas elas têm finalidade lucrativa, mas para alcançar o lucro, essas organizações frente à ajuda até mesmo financeira, né, da área de finanças e até mesmo da contabilidade, alerta para a gente uma lógica de uma DRE, demonstração de resultado de exercício, onde o lucro é um resultado de uma equação de subtração. Primeiro eu tenho receitas, para depois, com essas receitas, eu conseguir pagar os meus gastos. Pagando os meus gastos, aí eu obtenho lucro. E esse lucro pode ser o lucro bruto, consequentemente paga mais alguma coisa. Vem o lucro operacional, que paga mais algumas coisas. E até chegar ao lucro líquido da organização. E o que seria a receita? A receita ela é o resultado das nossas vendas, né? São receitas das nossas vendas. Então, para a gente definir as receitas, a gente precisa ter, na prática organizacional, uma lógica de produzir, negociar, conseguir alcançar os nossos clientes-alvos, né? Conquistar esses clientes-alvos e eles comprarem da gente. Comprando da gente, eles vão ter que pagar um preço. Então, a receita ela vem da quantidade desses produtos que a gente consegue vender multiplicada pelos preços de vendas de cada produto que a gente conseguiu vender. E nisso daí, a gente olha como gestor para essa lógica receita menos gastos igual a lucro, querendo que as nossas receitas elas sejam para mais ou para menos. Para muito, muito mais. Quanto mais receitas, melhor para a organização, quanto o giro do estoque, o impacto nisso daí na rentabilidade, né? E, consequentemente, o impacto nisso daí na lucratividade organizacional. Então, as nossas organizações, historicamente, elas produzem muito, buscam uma maior produtividade, inclusive no tempo de Taylor, Fayol, né, os primórdios da administração, para que elas também consigam vender muito. Eu não quero produzir para ter isso estocado. Se eu tiver isso estocado, que seja um estoque momentâneo e não para sempre. E esse estoque gire se transformando em venda. Venda se transforma em cliente conquistado e dinheiro a receber ou dinheiro em caixa, né, já recebido. Então, as nossas receitas elas são definidas a partir da quantidade de produtos vendidos. Quanto mais produtos vendidos,
massa, melhor para a geração de receitas, e cada produto vendido vai ter o seu determinado preço de venda. Então, o preço ele é importante porque ele vem impactar diretamente nas receitas organizacionais. Mas se vocês já trabalham, têm alguma experiência diante desse cenário empresarial, né, sabem que o dia a dia da organização, até mesmo como empreendedores, não é algo barato. A organização ela vai ter muita coisa que pagar, um montão de obrigações a cumprir. Então, vendendo ou não, ela vai ter alguns gastos, algumas despesas que dependem dela a ser pagas. Então, que representam os nossos gastos aqui. Então, imaginem só, vocês estão trabalhando numa confecção, numa empresa de roupas, né? Que produz artigos de vestuário. Se essa organização ela não conseguir vender nesse mês de fevereiro, como ela vai pagar o aluguel? Como ela vai pagar a conta de luz? Como ela vai pagar vocês, os fornecedores? Então a gente começa nessa preocupação das receitas, mas consequentemente a gente já pensa de uma maneira linkada receitas e também dos gastos. E quando a gente está falando dos gastos, gente, os gastos eles representam um conjunto de obrigações que essa organização ela tem que pagar. E então um gasto ele pode ser um custo, que é o termo mais comum que a gente utiliza, né? Inclusive nomeia a nossa disciplina gestão de preços e custos. Na verdade, prática é gestão de preços e gastos. Mas vamos lá. O gasto ele também pode ser uma despesa, ele pode ser uma perda e ele vai poder vir a ser um investimento. Qual é a diferença disso daí? Custo, despesa, perda, investimento igual a gasto, que é igual a obrigação a ser paga pela organização. No caso do custo, o custo é um tipo especial de gasto. Por quê? O custo ele está diretamente relacionado à atividade fim da organização. Por exemplo, se a gente está trabalhando nessa empresa de confecção, né, que produz artigos vestuários, tecido, botões, linha, agulha, aviamentos, tudo isso daí representa para essa organização custos. Ela vai ter que pagar. E se ela não tiver tecido, não tem roupa. Então, o custo é um tipo de gasto que está diretamente relacionado à atividade fim da organização. Mas o gasto ele pode ser também, além de custos, uma despesa. E quando a gente está falando de despesa, a diferenciação da despesa para o custo é porque, enquanto o custo ele é um tipo de gasto diretamente envolvido com a atividade fim da organização, a despesa é um gasto que fica em órbita. Por exemplo, vocês, quando estão trabalhando nesse contexto organizacional, vocês não estão trabalhando de graça. Vocês precisarão ser remunerados. Mas vocês estão trabalhando nessa organização e fornecendo para essa organização uma tira de couro das suas costas para fazer uma roupa, né, de couro orgânico? Não. Vocês vão trabalhar dentro desse contexto organizacional prestando um serviço de gestão de vocês, planejando, executando, avaliando, acompanhando, melhorando, definindo processos, definindo preços, gerenciando custos, um montão de coisas. E por esse trabalho, esse serviço prestado por vocês, vocês vão ter que ser pagos. Se vocês têm que ser pagos, a organização ela tem uma obrigação com vocês de pagar. E essa obrigação ela vai ser tida como uma despesa. No caso, até a contabilidade classifica essa despesa como despesa administrativa. Outro tipo de despesa, o material de escritório, que vai precisar ter, né? De higiene e limpeza.
não estão diretamente relacionadas à atividade fim da organização, mas são despesas para manutenção e bem-estar organizacional do dia a dia mesmo dessa organização. E tanto custos e despesas precisam ser pagos. Observação, gente. Quando a gente chega dentro desse contexto organizacional, tem o princípio da eficiência que vai nos gerar um grande desafio. A gente vai ter que fazer mais com menos, vai tentar economizar, né? E vai tentar reduzir custos e despesas. Atenção! Custos e despesas a gente vai tentar reduzir. Reduzir e minimizar, mas zerar, extinguir, isso não deve existir. Porque se você está dentro desse contexto organizacional e está frente a um fator gerador de custo ou um fator gerador de despesa, cuidado, porque a gente tenta diminuir, consegue diminuir, mas não existe organização com custo zero, despesa zero. A gente vai ter que pagar isso daí. E se a gente tenta diminuir com uma ação meio que desesperada, a gente pode ferir a capacidade organizacional, inclusive de obter receitas. Aí lascou tudo, né? Porque se eu não tenho receitas, como eu vou pagar os meus gastos, como eu vou ter o meu lucro? Então, custos e despesas, atenção, vamos tentar diminuir para não ter custos e despesas desnecessários, mas isso não quer dizer que a gente vai zerar custos e zerar despesas. Bora para um exemplo para que vocês possam entender isso melhor. Ainda dentro do exemplo da nossa empresa fictícia, né, de vestuário. Imagine que agora em fevereiro a gente vai lançar uma coleção de carnaval. E aí a gente precisa ter tecidos coloridos, enfim. O nosso estilista ele pediu um determinado tecido, mas alguém lá da área financeira ou do setor de compras achou muito caro e falou: nossa, está muito caro, o custo com tecido está muito caro, vamos comprar menos, vamos diminuir custos. Acabou de ocorrer um grande problema organizacional. Quando for para a produção vai ter como produzir as peças na quantidade que foi inicialmente idealizada sem tecido? Não. Se não produz essas peças, como a gente vai vender, alcançar clientes, conquistar mais clientes? Não tem como. E se a gente não vende, não conquista clientes e mais clientes, como a gente vai pagar as contas? Por favor, por você, por sua organização. Frente a esses tipos iniciais de gastos, custos e despesas, tentem trabalhar para diminuir, para evitar desperdício, mas tomem muito cuidado, porque custos e despesas fazem parte do contexto organizacional. A gente tenta diminuir, a gente não vai tentar extinguir isso daí, chegar no zero, diferente do outro tipo de gasto, que é a perda. A perda, diferente do custo e da despesa, é o pior tipo de gasto que pode existir diante desse contexto organizacional. Aí a perda, sim. A gente não tenta só minimizar. Uma vez reconhecida a perda ou o fator que leva a essa perda, a gente vai trabalhar para, de fato, não existir mais. Perda zero. Então, existem alguns tipos de gastos que podem ser custos e despesas, a gente tenta diminuir. Mas quando o gasto é uma perda, a gente não tenta só diminuir. A gente tenta, de fato, terminar, extinguir, zerar esse tipo de perda. Mas, professor Gibson, além de custos e despesas e perdas, vem investimento. E no caso do investimento, pessoal, muito cuidado, porque o investimento ele não vem numa perspectiva igual à perda e o investimento também não deveria vir numa perspectiva igual às despesas e os custos, porque o investimento é um tipo especial de gasto. E se a minha organização ela está investindo,
ela investe esperando um retorno. Então, quando a gente está diante do investimento, mais cuidado ainda, porque tem que ser pensado, não pode se precipitar. Porque se eu não invisto, eu não tenho um retorno. Bora para um exemplo disso daí. Diante dos buchos, né, desses desafios atuais, a nossa organização que está trabalhando com vestuário, ela pretende abrir uma loja virtual, além das lojas físicas. Abrindo uma loja virtual e continuando com loja física, a nossa organização ela tem o quê? Uma ampliação das suas fontes de receita. Mas só que a nossa organização está sentindo uma necessidade de ter uma precificação mais profissional, menos aleatória, né, da cabeça, do eu acho. E talvez seja interessante para a nossa organização assumir preços diferentes. Um produto X na loja física tem um preço e esse produto na loja virtual vai ter um outro preço. Como ela vai fazer isso? E de repente eu aconselhei essa organização a contratar um estagiário. Indiquei vocês. Aí essa organização vai e pergunta: e você, quanto você gosta, pretensão salarial, quanto você gostaria de receber? Rapaz, essa pergunta é bem perigosa, né? Porque se está me perguntando quanto eu quero receber, eu tenho o direito de falar o quanto eu quero. Mas a gente sabe que se a gente colocar uma pretensão salarial muito alta, a gente vai acabar escutando: está caro? Não está caro. É um investimento, ou melhor, pode ser um investimento. É muito mais caro não ter você como esse profissional que vai ajudar essa organização. Agora, lógico, a gente vai colocar o nosso pé no chão e a gente também deve se portar não meramente como um custo, uma despesa, né? Apesar de contabilmente sermos despesa administrativa. A gente deve se portar como investimento, porque quando essa organização ela investe, ela tem um retorno. O investimento vem nessa lógica do retorno. Ela tem algo a ganhar. Show? Posso seguir em frente? E assim a gente vai ter o alcance, espera-se, né, que a gente tenha esse alcance do lucro. Então, o lucro ele é o resultado das receitas menos os gastos. E no caso do preço, ele vem a ser importante porque é um fator de receita que repercute no pagamento dos gastos e também, consequentemente, na concretização do lucro esperado pela nossa organização. Por isso que o preço é um fator muito crítico. Mas, professor Gibson, de quem é a responsabilidade pela precificação? Gente, não existe um único responsável. Isso depende muito do contexto organizacional. Mas a precificação ela tende a ser dada pelo empreendedor no caráter ideal. Tem que ser do gestor de marketing. É uma responsabilidade primária do gestor de marketing. Não faz parte dos 4 P's do marketing. Mas em muitas organizações, a definição do preço é uma definição também compartilhada com marketing e finanças. E a contabilidade também, né? E a gente vai entender o porquê disso, porque vem uma próxima pergunta. Mas, dependendo do contexto organizacional, não vai ter departamentos, né? Não vai ter o marketing. Então, vai ser do gestor, do administrador geral, da administradora geral de lá. E esse preço ele tem que ser estabelecido de uma maneira racional, comprometida, né? Com alcance também do resultado esperado pela organização quanto lucro. E como o preço ele pode ser estabelecido? Gente, não existe uma única forma de estabelecer o preço, mas eu aconselho vocês a assumir esse preço a partir de uma triangulação de alguns pontos de atenção, né? Que eu vou apresentar agora. Mas esse preço ele tem que ser racional, intencional e comprometido com o sucesso da organização. Eu aconselho que vocês estabeleçam o preço a partir de uma triangulação
gasto, concorrência e clientes. Quando a gente vai para o preço, o básico dele é com base nos gastos, nos custos. Por isso o nome da nossa disciplina, né? Questão de preços e custos. Como assim? Para fazer determinado produto, eu gasto R$ 20, eu não vou assumir um preço de venda igual a R$ 20. Eu não vou estabelecer um preço de venda menor do que R$ 20, porque o preço ele tem que cobrir na prática esses gastos para favorecer o alcance do nosso lucro. Por causa disso, tanto nas nossas primeiras 2 unidades do livro, né, a gente vê muito a questão dos custos. E esse preço ele está assumindo cobrir o ato de cobrir os custos, e a esse preço a esses gastos é somado uma margem de contribuição, que ele chama de markup. Então, o preço tem como base e pode ter como base custos, despesas, perdas, investimento, esses gastos. Então, para fazer determinado produto, se eu gasto 20, eu não vou, logicamente, assumir um preço de venda igual a 20 ou menor do que 20. Por quê? Porque eu corro grande risco de ficar no prejuízo. Mas, professor, ainda que eu assuma o preço de venda igual ao preço de custo, sim. Porque quem te garante que você vai conseguir vender tudo? Existe um segundo fator. Então, vamos lá. Conheço os meus custos, as minhas despesas, os meus gastos envolvidos naquele produto, eu vou assumir um método de custeio. Pode ser até mesmo aquele de custo médio mesmo, ou ABC. Isso depende da organização. Eu vou saber qual é o preço de custo do meu produto. A partir disso daí, eu já começo a idealizar o meu preço de venda, que tem que ser superior aos meus gastos. Mas, ao estabelecer esse preço, eu devo olhar para o mercado, e olhando para o mercado, eu vou ter que reconhecer que não estou sozinho no mercado. Há concorrentes. Quais são os preços praticados pelos meus concorrentes? Por que isso? Existem organizações, inclusive aqui em Fortaleza, que assumem o seu preço de venda exatamente igual ao preço do concorrente. Gente, isso é muito perigoso. Não, mas é competitivo, porque se eu colocar maior, eu não vou conseguir vender. E quem disse que você tem que botar igual ou maior? A gente tem que fazer isso de um caráter intencional. Às vezes, o preço do concorrente é um preço competitivo porque ele tem um trabalho de eficiência, né? Reduzindo custos, despesas, reduzindo e extinguindo, né? As perdas. E o processo de investimento e reinvestimento já está trazendo retorno que amortiza, né? Os maiores gastos dessa organização e a sua produção mesmo. Pode ser uma produção em grande escala, que barateia muito um preço de custo, gente, para essa organização. Se ele faz isso, tem que ter uma justificativa dele. E muitas vezes a minha organização ela não vai ter acesso a essa resposta, a essa justificativa. Assumir o preço idêntico ao do concorrente pode ser algo muito arriscado se você não olhou primeiramente para a sua política de gastos. O bacana é combinar. Eu vejo os meus gastos, respeito os meus gastos, estabeleço o meu preço de venda com uma determinada margem, massa, tem um preço de venda idealizado. Olho para os meus concorrentes e vejo se o meu preço, né, idealizado de venda é um preço que é possível de exercer e tem uma competitividade. Por exemplo, se o meu preço for muito alto comparado aos meus concorrentes, é melhor eu não produzir, ou até mesmo eu vou ter que antes trabalhar a redução da política de gastos ou escolher um outro produto para investir, reinvestir, trabalhar, do que bater de frente com esses meus concorrentes. Principalmente se esses meus concorrentes eles já são conhecidos pelo mercado, já tem um produto que é definido, né, pelo mercado como de alta performance e alta qualidade, vai ficar muito difícil eu com o meu produto
entrar nesse mercado e competir com essa concorrência. E os nossos concorrentes, eles não têm medo de enfrentar a gente, e eles vêm com gosto de gás, né? Então, vamos lá. Estabelecer o preço, respeitando seus gastos e considerando os concorrentes, show! Chegou numa definição de um preço de venda, com base nesses dois pilares, gastos e concorrência, já é um preço que pode ser praticado. Contudo, eu não falei para os senhores que o fator mais importante e decisivo para o sucesso organizacional são os clientes. A gente tem que olhar para os nossos clientes e ver quanto eles estão disponíveis a pagar. Eles querem pagar quanto? Estão disponíveis a pagar quanto para a gente? Por que isso? Imagine só, vocês fazem um determinado produto e esse produto tem um custo para produzir uma unidade de R$ 20. Mas quando vocês consideram o que os clientes estão dispostos a pagar, esses clientes estão dispostos a pagar R$ 60. Por que vocês vão vender o produto de vocês por 25? Vendam por 60, 59. Olha a concorrência também, veja se a concorrência ela está praticando um preço que é um preço que dá para vocês competirem com ela. E assim vocês definem o preço de venda de vocês. Na prática, gente, essa triangulação do preço, respeitando o gasto, considerando a concorrência e sendo validado pelos clientes, ajudam as nossas organizações a, de fato, saírem da pindaíba, né, do buraco, conseguirem ter o seu retorno, pagar suas contas, reinvestir, continuar, melhorar os seus produtos, seu processo produtivo, investir nos seus profissionais e gerar satisfação nessa relação de troca, seja com os clientes, seja com os fornecedores, seja com a própria organização, os seus investidores. Então, eu aconselho bastante aos meus alunos e também a algumas organizações que eu tenho contato a estabelecer esse preço com base nessa triangulação gasto, concorrência, cliente. Mas, professor, e se em vez desses três fatores eu assumir a combinação de dois? Massa, dá certo também. Só não pode, e eu não aconselho, é estabelecer esse preço de venda que tem tamanha repercussão da cabeça, do eu acho. Tem que ter uma justificativa, uma racionalidade. Por isso, gente, que vem essa perspectiva dos custos. Quando a gente está trabalhando com obrigações, né, com despesas, custos e até mesmo perdas, a gente não pode ser algo que não racional. Tem que ser racional. Mas eu sou um profissional formado em marketing. Eu não gosto muito de cálculo. Pede ajuda. Então a gente vai estabelecer esse preço pedindo ajuda. Ajuda quem? A outros profissionais, a outros setores, a outras áreas que podem nos ajudar a melhor definir isso. Mas, professor, na empresa que eu trabalho não tem necessariamente um departamento, o setor de marketing. E o senhor falou que, primeiramente, é uma responsabilidade deles, né? Dos profissionais que atuam nessa área. O que eu faço? Eu não conheço nenhuma organização que não tenha profissionais envolvidos com o seu lado comercial, de vendas mesmo. O lado comercial, o lado de vendas está representando o marketing dentro dessa organização. Por menor que seja a organização, com certeza tem alguém na linha de frente para realizar a comercialização, as vendas, alguém na linha de frente que está em contato direto com os clientes-alvos, clientes potenciais, os clientes já existentes da organização. Esses profissionais estão representando o marketing porque são eles responsáveis por efetuar realmente essa troca entre o que a organização tem e o que o mercado está demandando. Consulte-os. Consulte-os. Pergunte mesmo. Vem cá, e se a gente estabelecer esse preço, o que você acha? Ah, caramba, acho que não vai vender não. Ah, acho que bacana, acho que até mesmo pode aumentar essa margem. Bora olhar a concorrência. Caramba, o preço da concorrência
é um preço muito próximo a esse daqui. Não, o preço da concorrência é muito abaixo. E a concorrência ela já domina o mercado, vende muito, o produto é muito competitivo, muito bom. São questões assim que vão levar a gente, na nossa prática como gestor, a decidir de fato quanto vai ser o nosso preço. Caramba, mas a concorrência está vendendo a um preço que a gente não consegue vender porque a gente vai desrespeitar os nossos gastos. Atenção, atenção. Não é por aí que vocês devem seguir. Porque o mínimo é o preço com base nos custos, somado a isso vem uma margem de contribuição para a organização. Porque senão o prejuízo, ficar no prejuízo em vez de ter lucro, é muito provável. Show! Então, gente, diante dessa dica que eu estou dando para os senhores, né, de como esse preço ele pode ser estabelecido, eu aconselho, repito, a partir da triangulação de informações advindas dos gastos, né, da concorrência e dos clientes, para que a gente bata o martelo e defina realmente qual vai ser o preço de venda final para determinados produtos e também canais na loja física pode ter um preço, na loja virtual outro. Eu quero que vocês assumam a racionalidade frente à precificação. E não é besteira, por quê? O preço ele pode ser definido em diferentes perspectivas. Se esse preço não tiver esse cuidado e compromisso com a organização e a contribuição para o alcance de receitas e até mesmo de lucros, esse preço ele está errado, gente. E eu repito também, conheci muita organização que trabalhava muito, produzia muito, vendia muito, mas não tinha lucro. E era um problema de precificação. Show! Tendo perguntas, a gente tem a possibilidade de compartilhar essas perguntas lá na nossa plataforma da nossa disciplina, né? Inclusive, por favor, aqueles que não se apresentaram, se apresentem. Tem lá umas perguntinhas, né? Tanto para diagnosticar, né, o aprendizado, conhecimento, como também para que a gente possa conhecer vocês como alunos. Alguns já se apresentaram, inclusive já comentei lá. Bom, estamos chegando ao finalzinho dessa nossa primeira videoaula. A gente vai ter uma segunda videoaula. Eu também vou marcar com vocês, né? Quem já está preocupado, eu queria participar, eu vou ver junto com a coordenação para tentar fazer essa videoaula num horário e compartilhando com vocês, né, previamente, o link, para que vocês possam também fazer perguntas e assistir ela ao vivo. Eu sei que muita gente trabalha, né? Então essa aula ela está sendo gravada e essa aula ela vai ser disponibilizada a todas as turmas, a todos vocês, para que vocês possam assistir de uma maneira mais tranquila. Mas eu quero terminar a aula de hoje fazendo um pedido. Eu quero que vocês, por favor, iniciem a leitura do nosso e-book Gestão de Preços e Custos, que foi disponibilizado para vocês lá na nossa plataforma. Show quanto a isso? Então, diante desse pedido, gente, a gente vai estudar um pouquinho mais. Deixa eu ligar minha câmera para olhar para vocês. A gente vai estudar um pouquinho mais, reforçar, né, esse aprendizado da aula de hoje e, consequentemente, a gente vai disponibilizar um momento de aprendizagem, troca de figurinhas. Não esqueçam, por favor, de respeitar os gastos, né, envolvendo custos, despesas, perdas e até mesmo investimento no momento de precificação na prática. Sou o professor Gibson, fico com vocês por aqui e na nossa próxima aula a gente vai se aprofundar nessa questão da precificação e essa inter-relação entre preço e gastos. E eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que pode ajudar bastante. Se chama Break Even, ou ponto de equilíbrio. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.